E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu só arrumar minha tela aqui. Aê, ajeitar aqui, né? Fica melhor, porque milagres isso aqui não faz ainda, né? Ajeitar a cara do tio aqui, mas enfim, deixa pra lá. Vamos continuar a nossa correção, né? Eu selecionei mais um segundo lote de questões aqui, para a gente poder trabalhar alguns outros aspectos relacionados à Primeira Guerra Mundial. Vamos começar com a questão 13. Tá aqui, ó. Questão 13. Beleza? Essa aqui eu vou até deixar destacada para a gente poder observá-la. Ao término da Primeira Grande Guerra, as potências vencedoras responsabilizaram a Alemanha pela guerra e foi-lhe imposto um tratado punitivo, o Tratado de Versalhes, que teve como consequências. Mais uma questão, acabamos de fazer, né, no item anterior, a questão 8, né, se eu não me engano, que fala sobre Tratado de Versalhes, mais uma questão sobre Tratado de Versalhes. Então, claro, o Tratado de Versalhes vai culpar, né, responsabilizar a Alemanha pela guerra e acaba estabelecendo contra a Alemanha uma série de punições, e além disso, você tem a questão de que o sentimento revanchista provocado pelo Tratado de Versalhes vai ser um dos fatores que acaba desencadeando a Segunda Guerra Mundial. Então vamos para as alternativas. Como consequência do Tratado de Versalhes. Letra A. Degradação dos ideais liberais e democráticos, agitações políticas de esquerda, como o movimento espartaquista, crise econômica e desemprego. Na Alemanha, ok. Né? Inclusive, em 1920, nós temos o movimento espartaquista, que é uma tentativa de golpe socialista, né, na Alemanha. Você tem a descrença, né, na democracia e no liberalismo. Tanto é verdade que isso cria o campo, né, necessário para a ascensão do nazismo. B. Enfraquecimento dos sentimentos nacionais. Obviamente que não, houve um acréscimo no nacionalismo. Anexação de colônias. Não, a Alemanha perdeu colônias. Letra D. Prosperidade econômica. Negativo, né? O período entre guerras é um período muito ruim para a Alemanha, né? Inflação, desemprego, enfim. Surgimento da República Democrática da Alemanha. Essa República Democrática da Alemanha, ela surge pós Segunda Guerra Mundial, que é a famosa Alemanha Oriental, né? O que surgiu com o Tratado de Versalhes foi o fim, né? Ele estabeleceu o fim do Segundo Reich, dentro do Império Alemão, e a criação da República de Weimar, beleza? Eu esqueci, né, da questão 9, deixa eu voltar lá anteriormente, para a gente poder avançar, né, a questão 9 do nosso primeiro lote aqui de questões. Eu acabei me esquecendo dela. Tá aqui, ó, pessoal. Vamos lá para a gente poder resolver. A Grande Guerra Mundial de 1939 a 45 estava umbilicalmente ligada à Grande Guerra de 1914-1918. Esses dois conflitos constituíram nada menos que a Guerra dos 30 Anos da crise geral do século XX. A Grande Guerra de 1914, ou a fase primeira e protogênica dessa crise geral, foi uma consequência da remobilização contemporânea dos anciens regimes da Europa. Embora perdendo terreno para as forças do capitalismo industrial, as forças da antiga ordem ainda estavam suficientemente dispostas e poderosas para resistir e retardar o curso da história, se necessário recorrendo à violência. Após 1918-1919, as forças da permanência se rebocaram o suficiente para agravar a crise geral da Europa, promover o fascismo e contribuir para a retomada da guerra total em 1939. Então ele está fazendo uma análise, né, dos elementos que ligam a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Com base no testículo que nós acabamos de ler, nos conhecimentos sobre o período, é correto afirmar. Letra A. A imobilização dos exércitos na chamada Guerra de Trincheiras, característica da Primeira Guerra Mundial, foi atribuída ao desequilíbrio econômico dos principais países. Não, gente. Nós temos um equilíbrio, tanto econômico, tecnológico, militar. Por isso que a Guerra de Trincheiras acabou se tornando um empate, né? É como se dois times de futebol com excelentes jogadores estivessem disputando uma partida e essa partida tivesse terminado empatada. Nada mais normal, né? Esse resultado. Letra B. No episódio da Primeira Guerra Mundial, a identificação de elementos sociais oriundos do antigo regime destaca a importância da tensão constante entre potencial
entre o potencial para as transformações e a força das permanências na análise dos acontecimentos históricos. É essa aqui, né? Ele fala disso no texto, tudo bem? Beleza? Que ele fala de forças que se opõem ao avanço do capitalismo. Aí você deve estar pensando, professor, mas como assim? O antigo regime não tinha acabado? Mas ainda nós estamos falando aqui de uma guerra de impérios, né? Impérios que estão se degladiando por território, algo muito comum, tanto no medievo como na modernidade, né? C. As organizações de militantes fascistas e nazistas, surgidas no contexto dos anos entreguerras, tinham por base uma concepção aristocrática de mundo herdada do assim regime, caracterizado-se assim mais como forças da antiga ordem do que como resultado da modernidade capitalista. Não, o fascismo e o nazismo não se ligam, né, à antiga ordem, eles não são de cunho aristocrático, né? É um regime de massa, né? A retomada da guerra total em 1939 foi marcada por uma mudança radical no cenário econômico internacional, pois ao contrário das disputas imperialistas que antecediam o conflito da Primeira Guerra Mundial, a Europa beneficiou-se amplamente da Grande Depressão. Nada a ver, né? Aqui. Letra E. Fundamental reconhecer o fracasso do socialismo e da social-democracia a partir da emergência do nazismo, do nazifascismo. Também não tem nada a ver, porque mesmo após o encerramento, né, do nazifascismo, o socialismo permaneceu, né, na União Soviética e durante décadas. Então, também está errado. Tudo bem? Vamos para os próximos itens aqui. Eu selecionei a 18 aqui. Chegamos nela, ó. 18. Vamos lá. Localizem aí. A Primeira Guerra Mundial resultou de uma alteração da ordem institucional vigente em um longo período do século XIX. Entre os motivos dessa alteração destaca-se, está falando do século XIX, aqui, né? Motivos que levaram à guerra, século XIX, imperialismo, tá bem claro, já deu bem a dica aqui no enunciado, né? Então vamos lá? Letra A, divisão do mundo em dois blocos ideologicamente antagônicos. Isso aqui é Guerra Fria, né? Coisa do século XX, então não vamos nos prender a isso. Desestabilização da sociedade europeia com a emergência do socialismo. Também não. A emergência do socialismo não motivou a Primeira Guerra. O domínio econômico dos mercados do continente europeu pela Inglaterra e o cerco da Rússia pelo capitalismo. Também nada a ver, né? D. A oposição da França à divisão do seu território após as guerras napoleônicas. Também nada a ver. Letra E. A unificação da Alemanha, os conflitos entre as potências suscitadas pela anexação de áreas coloniais na Ásia e na África. É essa aqui, beleza? A unificação da Alemanha, né, alterou o equilíbrio de poder ali dentro da Europa e as disputas imperialistas acirram as tensões entre as nações europeias. Isso acaba provocando a Primeira Guerra Mundial. Vamos para a 19. Nós estamos aqui já na parte final da lista, né? 19. Para o historiador Arnold Meyer, as duas guerras mundiais, a de 14 a 18 e de 39 a 45, devem ser vistas como constituindo um único conflito. Concordo plenamente com Arnold Meyer. Uma segunda guerra dos 30 anos. Nós já acabamos de falar, fizemos uma questão muito parecida aqui, usando uma citação inclusive do próprio Arnold Meyer. Essa impressão é possível pelo fato, letra A, de as duas guerras mundiais terem envolvido todos os países da Europa, além de suas colônias de ultramar. Letra B. As duas guerras mundiais terem envolvido todos os países da Europa, além de suas colônias ultramar. Desculpa, acabei de ler A repetidamente. Acho que eu estou precisando de óculos, eu estou ficando velho. Letra B. Prevalecer antes da Segunda Guerra Mundial o equilíbrio europeu, tal como ocorrera antes de ter início a Primeira Guerra dos 30 anos, 1618. De apesar da paz do período entre as guerras, a Segunda Guerra ter sido causada pelos dispositivos decorrentes da Paz de Versalhes de 1919. É essa aqui, né? Foi os dispositivos, as imposições, né, abusivas do Tratado de Versalhes que desencadearam a Primeira Guerra Mundial. Então, na verdade, o Tratado de Versalhes ele não acabou com a Primeira Guerra, ele deu uma pausa, né? Ele deu um time na guerra, mas ela deu sequência algumas décadas depois. De terem ocorrido entre duas guerras mundiais, rebeliões e revoluções como na década de 640, nada a ver. De que em ambas as guerras mundiais o conflito ter se travado por motivos ideológicos, mais do que imperialistas. Também não tem nada a ver.
Vamos para a questão 20. Temos uma bandeira aqui, uma gravura, uma charge, né? Vamos lá? A imagem simboliza o fim da Primeira Guerra Mundial. Ao associar a imagem aos acontecimentos daquele momento histórico, pode-se afirmar que, vamos lá, os conflitos prosseguiram depois da assinatura do Tratado de Versalhes, já que a França não concordou em ceder à Alemanha as regiões alsácias. Nada a ver, né? A guerra já tinha se encerrado antes mesmo da assinatura do Tratado de Versalhes, e não foi a Alemanha que entregou território, não foi a França que entregou territórios, e sim a Alemanha. Letra B de Bosque. Aqui, ó, pessoal, para vocês poderem se localizar, tá? Letra B, vamos lá. Não foram resolvidos os problemas que deram origem à Primeira Guerra, já que os tratados de paz previam apenas uma trégua, com a suspensão dos conflitos bélicos. Não, os tratados de paz, eles não eram só uma trégua, tá? Quando a gente usa armistício, aí sim é o cessar-fogo. Tratado de paz é o tratado que encerra a guerra. Mas nós vimos que o Tratado de Versalhes é um tratado meio de Araque, né? Não funcionou muito bem, não. Vamos lá. Letra C. Na verdade, não houve uma paz, uma vez que a Alemanha recusou-se a assinar o Tratado de Versalhes. Ela assinou o tratado, gostando ou não, meteu a caneta lá, né? Letra D. Os países europeus não tinham condições bélicas de prosseguir os conflitos, motivo pelo qual pode-se explicar a rendição de todos os países envolvidos na guerra. A Alemanha se rende, né? Mas ela tinha condição sim de manter a guerra por mais alguns meses. Isso provocaria um caos total no país. Por isso, o governo optou por se render antes de que isso acontecesse. A alternativa, a letra E, né? Apesar da paz estabelecida, a guerra afetou profundamente a economia dos países europeus, que tiveram de arcar com prejuízos imensos, mesmo os países vitoriosos. É essa aí, marquem essa alternativa, tá bom? Questão 21. Nós temos aqui mais um texto do Arno Meyer, tá? Eu vou logo direto para a questão. Não, vou ler o texto, vamos lá. A Grande Guerra de 14 foi uma consequência da remobilização contemporânea. Nós já falamos, esse texto já foi citado aqui, a gente acabou de ler ele. Vamos ver a pergunta sobre... de acordo com o texto, é correto afirmar que a Primeira Guerra Mundial, letra A, teria sido resultado dos conflitos em forças da antiga ordem feudal e da nova ordem socialista. Nada a ver, né? Viajou na maionese aqui, legal. Resultou do confronto entre as forças da permanência e as forças de mudança, isto é, do escravismo e do capitalismo. Nada a ver também, viajou na maionese de novo. C. Foi consequência do triunfo da indústria sobre a manufatura, o que provocou uma concorrência em nível mundial, levando ao choque das potências capitalistas e imperialistas. Também não é esse o elemento. Foi produto de um momento histórico específico em que as mudanças se processavam mais lentamente do que fazem crer os historiadores, que tratam a guerra como resultado do imperialismo. E a letra E. Engendrou o nazifascismo, pois a burguesia europeia, tendo apoio dos comunistas russos, criaram um terreno propício ao surgimento e expansão dos regimes totalitários no final do século. Vamos lá. Pessoal, é a letra D. Marquem aí, viu? E para a gente encerrar esse vídeo, nessa correção, a primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos para inscreverem como um dos mais violentos períodos da história humana. Entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX estão a crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo. Provavelmente deve ser essa, né? A Primeira Guerra Mundial foi provocada por questões colonialistas. A ascensão do nacionalismo provocou a Segunda Guerra Mundial, né? O totalitarismo. Então, deve ser essa aí. B. Enfraquecimento do Império Britânico, Grande Depressão, corrida nuclear, até porque não houve conflito direto na Guerra Fria, né, durante a corrida nuclear. C. O declínio britânico, fracasso da Liga das Nações, Revolução Cubana. A Revolução Cubana também não é na primeira metade, é na segunda metade do século XX. A corrida armamentícia, o terceiro mundismo e expansionismo soviético. Terceiro mundismo, expansionismo soviético, segunda metade do século XX. Letra E, Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação da Alemanha. A unificação da Alemanha também
está fora aqui, né? Não está dentro dessa dinâmica dos conflitos do século XX. A unificação da Alemanha aconteceu no século XIX. Então, a gente vai encerrar por aqui, beleza? Fiquem com Deus, até a próxima!